Você falou um monte, agora você escuta e aprende. Isso mesmo, tem que educar as crianças. Aqui tem homem debatendo com você, não é moleque, não. Não, você é moleque, sim. Lucas, sabe Você o que deixa eu falar ou não? Agora você Lucas, eu não tô deixa eu falar. gritando, calma, você Mas tá então deixa eu gritando falar. com uma mulher. Mas então deixa eu falar. Nossa. Por favor. Fala grosso com mulher, fino com homem. Você falou aqui das 700 mil pessoas que morreram no governo Bolsonaro. E aí, eu falo Calma, você tá gritando, Sim, cara. você falou que eu não falo grosso, Você tá eu falo grosso, descontrolado. Então, Pavanato, vou te falar na minha opinião aqui o que favorece o crime organizado. Que pra mim, claramente, não é só pra mim, acho que são estatísticas, é a história do Brasil que vem mostrando isso. São operações desastrosas, sanguinárias, criminosas, como essa que aconteceu recentemente. Ela foi desastrosa? Calma, deixa eu te explicar, porque depende do ponto de vista, né? Depende do que você considera um sucesso, o que você considera um desastre. bandido é um Pra quem sucesso. se diz pró-vida, né? Acho meio contraditório. De bandido, não. Mas vamos lá, se pode deixar eu falar, concluir um raciocínio, Conclua. um minutinho aqui, você tem bastante tempo já pra falar, você tem Pode bastante concluir. espaço. Então eu vou te explicar por que esse tipo de ação é o que favorece o crime organizado. Vou te falar quem que não se favorece com isso. A polícia, que se tanto diz defender em primeiro lugar, estão lá recebendo maus salários, maus treinamentos, para serem jogados ali numa guerra infinita, que não é à toa que é infinita, uma guerra sem sentido. Sua vida banalizada ali, quando quem ganha de verdade com isso nunca pisou numa favela, nunca tá trocando tiro com ninguém, né? A população também, que se vê muitas vezes refém ali numa situação difícil, a população que mora nessas comunidades e que 99% é trabalhador honesto e muitas vezes se vê refém ali no meio da troca de tiro, de um lado é tiro do facção. Inclusive refém do crime. Refém do crime que vem do Estado, refém do crime que vem da milícia, que é a mistura do crime com o Estado. Hoje em dia tudo isso é muito embaralhado, né? Do Comando Vermelho também, do PCC De também? toda essa galera junto. É um sistema que não são coisas tão separadas quanto você tenta colocar como mocinho e bandido, como herói e vilão. Existe mocinho e bandido. O que acontece é que, para além das violações éticas, legais, inclusive religiosas até, que esse tipo de ação do Estado, porque você se diz cristão, mas talvez seja daquele tipo de cristão que mataria Jesus de novo chamando de comunista, né? Em nome de Jesus ainda. Mas... Sempre um não cristão querendo dizer como cristão deve ou não deve ser. Aí a minha religião não cabe a você julgar, não é nem um Vocês acreditam assunto no lugar aqui. de fala? Vamos voltar aqui pro que interessa. Vou te falar o que resolve o crime organizado. Esse tipo de ação não resolve porque, além de criminosa, de imoral, de antiética, ela é inútil, cara. Ela é um enxugar de gelo que fica só cortando as folhas de uma árvore quando o problema é muito mais enraizado. E aí como é que você resolve isso? Fazendo ações, por exemplo, como é que o governo federal fez recente, que ataca o coração financeiro, porque o crime organizado ele se sustenta no poder da grana e no poder das armas. E essas duas fontes de poder, elas não surgem da favela. Pelo contrário, o poder financeiro a gente vê como uma ação na Faria Lima, agora que pegou bilhões de reais, a maior apreensão de dinheiro do crime organizado, sem disparar um único tiro. Muita gente estava tranquilo, ganhando muito dinheiro com isso. Com fuzil Porque não armado fazendo precisava, né? Se a contenção. polícia entrasse chegando atirando todo mundo, você pode ter certeza com que fuzil eles não... fazendo contenção Você sabe dentro como o do crime Faria Lima. organizado surgiu? O que é óbvio. Agora eu posso falar? Não, só um minuto, só para concluir. Não, eu preciso responder. Vou falar o que resolve. Vamos O que lá. resolve são ações de inteligência, integração, que é o que está faltando. O governo do estado do Rio de Janeiro, sabe quanto que ele investiu Sabe por que falta integração? na capacitação? Porque o Lula se recusa a ajudar. Sabe quanto que o governo do Rio de Janeiro investiu na capacitação técnico-científica da sua polícia no ano de 2024? 0% do orçamento. Aí fica difícil, cara. E rastrear também de onde vêm as armas. As armas que, inclusive, o Bolsonaro favorece o crime organizado quando ele desregulamenta. Agora eu posso falar ou só as você vai leis. falar, é monólogo? Tô terminando, só um segundo. Vamos lá. Só quando ele desregulamenta está se provando pelas apreensões que muitas dessas armas foram compradas legalmente como CACs. Mentira. Outra parte vem das mãos do Quantos Estado. dos fuzis apreendidos Outra na Operação do parte Rio de vem das Janeiro? mãos do próprio Estado. Quantos dos fuzis apreendidos Cara, no não Rio de Janeiro duvide eram que CACs? esses fuzis que foram apreendidos vão voltar para a mão dos Quantos eram criminosos. CACs? Você Entendeu? falou de CAC. Vamos então agora dar uns dados aqui, minha vez de responder. Vai lá. De todos os fuzis apreendidos no Rio de Janeiro, nenhum era CAC. Aliás, todos eram réplicas, onde veio? falsificações que o próprio crime organizado fabricou. De onde vieram? Foi Eles o favelado fabricaram. que comprou? Eles, Como é que- o próprio como é que crime chega? organizado, o próprio crime, não sei, você tá... Eles fazem você na tá mal favela, informado, essa é a você sua não tese? sabe. Eles fazem na favela o fuzil? Agora o crime organizado, ele é capaz já, no Brasil, infelizmente, de fabricar as próprias armas e as próprias então réplicas. esses fuzis Sim, AK-47 é fábrica na Rocinha, meu irmão. 95% das armas apreendidas lá na Caralho, favela, tu tirou do cu esse no número, Complexo hein? do Alemão. 95%, tá na notícia, pode pesquisar. Legal, vamos ver. 95% dos armamentos apreendidos no Complexo do Alemão, eles foram fabricados e eram falsificações. Como Os é que chega próprios lá? criminosos falsificaram. Quem que vende Os próprios pros caras? criminosos falsificaram. Ou seja, não é tem- o não tem CAC que envolvimento tá com o armando. Estado. Pra Não além tem disso, policial, a não tem operação militar foi dando- bem vendendo sucedida. Deixa eu falar. Tá, vai lá. Você falou, não Qual falou? que é o seu conceito Agora você de bem escuta e sucedido? aprende. Você falou um monte, Fala, agora você professor. escuta e Fala, aprende. Isso professor. mesmo. Isso mesmo, tem que educar as crianças. As crianças, né? Você que leva bonequinho da Isso Bate? mesmo, isso mesmo. Já trouxe um Deixa eu te Pokémon educar um de pouquinho presente aqui. Sempre da operação, 100 e poucos criminosos mortos. Todos criminosos. Por quê? A operação, Você tem prova? ela empurrou... Você fez o julgamento? Você sabe os Estavam nomes? fardados.
estavam fardados, fugiram pro mato. Fardado policial Por que também tá cidadão fardado, é fugiu pro mato? criminoso, então? Por que Porque cidadão estão te fugiu pro mato? matando, meu irmão. Por que cidadão Porque fugiu pro estão mato? atirando contra você antes de julgar. Criminoso, com um fuzil na mão. Tem que atirar mesmo, não? Não morreu o trabalhador inocente? Você tem prova que não morreu o trabalhador inocente? Tem prova de que morreu? Tenho prova, cara. Prova. Tenho prova. Prova, então. Vamos lá, vai estar na tela ali. Vai estar na tela. Porque o Lula não favorece o crime organizado. Lucas, você como um político do PL, você tinha que ter vergonha na sua cara a hora que você fala que o governo Lula favorece o crime organizado. Foi no Vivendas da Barra, onde mora o Bolsonaro, que acharam um monte de fuzil Na casa dele? ao lado da casa bom, dele. então ele é responsável Ao pelo lado vizinho da dele. foi o Bolsonaro, foi no Foi o gabinete da Bolsonaro? família Bolsonaro que o Adriano da Nóbrega, que a família dele foi empregada. Adriano da Nóbrega, milicianos que o Bolsonaro queria e conseguiu condecorar O Bolsonaro na Câmara. Você deveria prova a ligação do Bolsonaro com o crime organizado. Vai. O Bolsonaro defendia a milícia, meu O amigo. vizinho dele tinha arma. Aliás, o teve um Bolsonaro, funcionário que se envolveu com milícia. O Bolsonaro tá em casa agora Prova com uma do Bolsonaro. tornozeleira na canela. Por quê? Qual crime? Porque o Bolsonaro Qual tentou crime? dar um golpe de Estado, matar o presidente Qual Lula, prova? matar o Alckmin e matar o Alexandre de Moraes. matar o Lula, Não adianta você espernear aqui. O Bolsonaro vai ser Eu dou preso, risada o de Lula você, vai cara. ser reeleito. Ah, E é? as políticas públicas do Lula Aí, contra... E isso tem a ver com o Lula favorecer o crime organizado, não ter fornecido Ao blindado. contrário, o população. Lula acabou de criar um decreto que vai fazer não é um decreto. sérias... Não é um decreto. Você Sabe o pode que me é? ouvir? Sabe Ou o que você que vai é? começar a É falar porque você nem aqui? sabe o que você tá falando. Não, você que não sabe O o que Lula, você tá ele falando. sancionou uma lei do Moro e do governo Bolsonaro. Ah, é? Do pacote anticrime, é. E você acha... Até a lei que o Lula sanciona pra combater o crime depois de pressão Mas e daí? é do governo Bolsonaro. Independente de quem criou a lei, já que você tá falando Então isso... o Bolsonaro tá certo. O Moro que saiu do governo do Bolsonaro porque não concordava que o Bolsonaro tirava delegado pra Verdade. proteger os E depois próprios apoiou ele no filhos. segundo turno porque é melhor que o Lula. Mas ele apoiou porque ele é Porque é contra melhor mesmo que o governo Lula. Lula. Porque ele caçou, ele Porque o julgou Lula o é governo... ladrão, ele viu as provas, você não viu. O Lula é ladrão. O É. Lula tem alguma condenação? Você consegue Tem. olhar pra aquela Primeira, câmera? Lula Você foi consegue condenado olhar primeira, pra aquela... segunda instância e confirmado Então, pelo Supremo. afirma que o STF tá favorecendo o Lula. O STF favoreceu o Lula. Ah, é o Alexandre de Moraes. Isso, Alexandre de Moraes, você favoreceu o Lula. E aí? É isso que você... Tá, aqui tem homem debatendo com você, não é moleque aqui não. também- Não, você é moleque, sim. aqui tem homem. Você é moleque. Eu assumo o que eu falo. Tô aqui hoje para argumentar com o Lucas que o PT não está quebrando o Brasil. Lucas, a gente vive um momento muito importante da nossa história. Sim. Inclusive, foi anunciada essa semana a menor taxa de desemprego dos últimos anos, com um crescimento, inclusive, de empregos formais. E aí eu não consigo entender como que isso está quebrando o Brasil. A gente está vendo um crescimento do PIB, um desenvolvimento da indústria também, inclusive com um programa vinculado com o desenvolvimento industrial e também investimento para o microempreendedor com abertura de crédito. Então eu não consigo entender o que você está dizendo quando você fala que o PT está destruindo o Brasil. Já são, só nesse mandato, 10 universidades sendo abertas e eu particularmente acredito que o conhecimento e a ciência são pontos muito importantes para o desenvolvimento de uma sociedade. E o presidente Lula foi o presidente que mais construiu universidades, né? Eu acho que a gente tem que entender esse argumento e perceber que isso é desenvolvimento no meu ponto de vista. Queda de desemprego é desenvolvimento no meu ponto de vista. Aumento de carteira assinada é desenvolvimento no meu ponto de vista. Investimento em MEI, em microempresário, em empresário, em microempreendedor é desenvolvimento. O que você está chamando de quebrar o Brasil? Eu não consigo entender essa dinâmica. Pois eu A vou gente explicar. viu o Brasil sair do mapa da fome de novo. O Brasil havia saído em 2014, ele retornou para o mapa da fome, a gente viu brasileiros na fila do osso. A gente viu os brasileiros... Um negócio mundial, assim. Pandemia? Não, foi em 2000... Não. É. Mas peraí, a gente Entendi. saiu do mapa, a gente entrou no mapa da fome de novo, Entendi. a gente viu pessoas na fila do osso Agora, antes posso da explicar? pandemia. Lucas, Você já não, deu só para argumentos aí concluir. por que você acha que o Lula Lucas, não tá antes quebrando, da eu vou provar que ele pandemia, tá. a gente já tinha o retorno da fome intensa no Brasil. Então hoje a gente comemora a isso saída é de mentira. novo. Não, não é Você tá mentira, mentindo, é mentira. Lucas. É mentira. Agora posso falar? Tudo bem, pode falar. Posso falar? Beleza. Lula tá quebrando o Brasil porque quando você olha pra economia, isso aí você vai estudar nos maiores teóricos da economia, você não pode olhar pra Quais? superfície. Você, Thomas Sowell, por exemplo, Milton Friedman, diversos autores muito famosos e que tratam de economia, foi inclusive prêmio Nobel, sabia? Milton Friedman, prêmio Nobel. E eles vão dizer um negócio que é muito interessante. Quando você olha para a economia, não adianta você olhar para a superfície. Ou seja, não adianta você olhar só porque as coisas aparentam. Lucas, sabe você o que deixa o eu falar Friedman... ou não? Agora você Lucas, eu não tô deixa eu falar. gritando, calma, você Mas tá então deixa eu gritando falar. com uma mulher. Mas então deixa eu falar. Nossa. Por tadinha. favor. Deixa eu falar. Tá, é que eu sou Deixa eu falar. professora, eu sou Então deixa eu mulher, falar. eu não gosto Então não desse me tipo- interrompa, deixa eu falar. Tá bom, só que não precisa Então pronto. gritar, Mas eu falo do jeito que calma. eu quiser, deixa eu falar. Nossa, gente. Deixa eu falar. Desnecessário. Você vai deixar eu falar? Tudo você bem. falou o seu argumento, eu Tá, falo o meu. tudo bem, só seja isso. educado. Só isso. Prioridade é educação. Então não me interrompa. Tá bom. Interromper é falta de educação. Pode falar. Beleza? Tá bom, pode falar. Então vamos lá.
O Lula, quando você olha para a economia, você não pode olhar para a superfície. O Bolsonaro, ele entrega um país com superávit de 54 bilhões em 2022. Em 2023, no governo Lula, o Brasil atinge um déficit de 230 bilhões. Deixa eu falar. Não adianta nada você ter a economia artificialmente inflada por gasto público, sendo que isso vai resultar em crise econômica. Quer uma prova disso? Os primeiros governos Lula tiveram uma grande inflação forçada da economia. A gente está vivendo a menor taxa inflacionária dos últimos anos. Por quê? Lucas, sabe o que o Friedman aprovaria? Programas como o Bolsa Família de distribuição de renda, que fazem com que a economia gire. Quando você tá com medo de me ouvir falar? Não, eu só tô falando. Então deixa eu terminar. Mas é que você Então deixa eu terminar meu raciocínio. Você me interrompe. E você tem que parar de interromper. Lucas, você tem que escutar os dados. Você então eu vou olhar pra câmera e vou falar sozinho. Eu vou falar sozinho porque você é mal educada. Você tá sendo mal educada. Lucas, você grita. A questão é a seguinte. O Lula aumentou a dívida pública que o Bolsonaro tinha deixado superávit. Quando você causa dívida pública, resulta em crise. Você sabia que o governo Dilma teve uma crise que é resultado da irresponsabilidade do governo Lula? Olho, Lucas. É isso, então você vai parar de falar e vai deixar eu falar. Lucas, você não consegue, você só grita. Bom, se você só quer lacrar na internet, vamos falar com argumento. Então, você não vai deixar eu falar, falei. Você não consegue argumentar, você só quer lacração. A gente está preocupado em política pública. Como você fala para mim que redução do desemprego... É porque ela tá com medo. Como você vai me falar que redução do desemprego é quebrar o Brasil? Porque você... O que consta como desemprego? A pessoa tem somente quem está procurando emprego. Muitas pessoas desistiram de procurar emprego. Não, é sim. Desemprego é somente as pessoas que procuram. A gente teve um aumento de empregos formais, inclusive. Como você cataloga desemprego? É a menor taxa que existe, que a gente já viveu nos últimos anos. As pessoas que desistem de procurar emprego, elas não constam no desemprego. Então, o atual baixo desemprego do Brasil é artificial e mentiroso. Para além disso, quando você gasta dinheiro público, você infla a economia, ela parece que está bem, e isso resulta em crise. Que foi o que aconteceu no governo Dilma. A Dilma jogou 5 milhões de brasileiros na pobreza. Como crise se a gente está vendo o desenvolvimento da indústria? Então, a própria indústria está se desenvolvendo por conta de programa governamental gasta dinheiro, você cria e de incentivo também. Artificial da economia. A gente está vivendo a menor taxa de inflação. Sabe onde você viveu a maior taxa também de crescimento? Lucas, eu não concordo porque é o seguinte, quem colocou o Lula de volta foi o povo, entendeu? E pegando um compilato. E isso daí tá gravado porque teve o debate do Lula com o Bolsonaro e isso foi falado. Então assim, pra vocês... Tudo a culpa é da Globo, tudo a culpa é do Lula. Vocês amam o Lula, faz o L lá, faz o L. Beleza? Tá, posso falar agora? Pode. Ó, Lula foi favorecido na eleição por diversos pontos. Primeiro ponto, mais de 12 mil inserções o Lula teve a mais do que o Bolsonaro no Nordeste. O Lula teve 1.283 horas a mais no rádio em todo o Brasil. O TSE mandou censurar 60 notícias que desfavoreciam o Lula durante a campanha. O Bolsonaro não teve quase nenhuma. O Bolsonaro ele foi proibido de falar, por exemplo, que o Lula é abortista. Logo após ser eleito, o Lula facilitou o aborto no país. O Bolsonaro foi proibido de dizer que o Lula era amigo do Maduro. Logo depois de eleito, o Lula recebe Maduro em tapete vermelho e defende o Maduro, defende que o Maduro era perseguido. Deixa eu terminar. Tá e defende que o Maduro era perseguido pela mídia. Não. Ou seja, Bolsonaro, ele foi sim desfavorecido na eleição pela Justiça Eleitoral. Inclusive... Posso falar? Inclusive, deixa eu falar. Inclusive, ministro do TSE andou dizendo que durante a eleição eles precisaram adotar medidas excepcionais para atuar na eleição. O que são medidas excepcionais? Estado de exceção, violação da Constituição. E tudo agora isso contra o Bolsonaro. Posso falar? Bolsonaro perdeu por ele mesmo. Ele zombou de milhões de... Ele perdeu... Ele zombou? Ele zombou de milhões de pessoas. Quando ele zombou? Ele não tocou Covid, ele não fez nada, mano, ele não cumpriu nada. Eu vou explicar pra você, vamos lá. Vamos lá, não mentira não. Você mentiu, então deixa eu falar, você acabou de mentir, eu vou falar. Eu vou falar agora. Mas você mentiu, você vai escutar, você mentiu, você vai escutar. O Bolsonaro perdeu? Ele não teve aliança com o velho Centrão. Olha a mentira. Ele é arrogante, ignorante. Olha a mentira do cara. Não tem nem a ver com o tema. Tem, lógico que tem. A ver com o tema. Lógico que tem. O Lula não tem aliança com o Centrão, não. Bolsonaro tem aliança. O Lula não. Meu Deus, o Lula descarregando dinheiro no Centrão, meu amigo. Pra você vencer na vida, amigão. Falar que o Bolsonaro é o cara do Centrão, pelo amor de Deus, Você não ama a Dilma? A Dilma perdeu porque ela não fez aliança. Horrível. Você falou... Péssimo presidente. Fundou o Brasil na maior crise econômica. Lula, presidente do povo, meu amigo, sabe o que salva o país da crise? Educação. Educação. Vocês só metem o pau nos outros, irmão. Não. Deixa eu falar. Ninguém presta. Pra você ninguém presta. Você só mete o pau nos outros. Deixa eu falar. Vamos lá. Você disse que o Bolsonaro zombou das pessoas na pandemia e se referiu a quando ele imitou
as pessoas. Se você pegar o vídeo inteiro desse caso, o Bolsonaro tava orientando as Ele pessoas falou a que- procurar um médico, Ele falou procurar que um não- hospital. Ele falou que não era coveiro. Ele tava falando para as pessoas procurarem um hospital. Você, Lucas Pavanato, é muito parecido com o Bolsonaro, sabia? Fala grosso com mulher, fino com homem. Você gosta de se aparecer. Você falou aqui das 700 mil pessoas que morreram no governo Bolsonaro. E aí, eu falo Calma, grosso você com tá você. gritando, Sim, cara. você falou que eu não falo grosso, Você eu tá falo grosso com você, descontrolado, mas também, você ganha a discussão no grito ou no argumento? Eu ganho no Porque- argumento. No argumento, mas você tá Vamos lá, gritando. vamos lá, Calma, cara, vamos você lá. tá muito Então, beleza. nervoso. Bolsonaro, o Você tá muito... Bolsonaro Não, eu podia vou ser falar o que agora, queria na calma aí. campanha. Ele falou aqui que o Bolsonaro podia ser o que Bolsonaro, queria na campanha? o Lula foi favorecido na campanha. Lógico que Não, foi, Bolsonaro- depois de uma administração desastrosa do Bolsonaro, onde morreram Aí vale 700 roubar. mil pessoas Aí vale por roubar. negligência do governo Aí vale federal. roubar. É óbvio que Aí foi vale favorecido. roubar. Até quem Aí é vale roubar na bolsonarista eleição. mudou de lado porque as pessoas morreram. Aí vale Você roubar na fala eleição. isso porque você não perdeu ninguém na Aí sua vale família. roubar. Perdi? Você fala isso Perdi, porque não você foi não culpa sabe do como é a Bolsonaro, dor não. de ter alguém no hospital. Perdi? Eu tive algo. Perdi? Eu tive. fiquei no hospital. Eu tive. Eu fiquei com Eu Covid tive. e não tinha sido vacinado. Eu tive. Não tinha sido vacinado, E porque no o seu mundo presidente inteiro. é E no mundo negacionista. inteiro as pessoas não O foram. seu A presidente que vacina você não é defende passe falou de que quem mágica. toma vacina, A quem vacina tomava não é passe vacina de virava mágica. jacaré. E quem- você E as tomou pessoas vacina? não viraram Você tomou jacaré vacina? no governo Lula. Você tomou vacina? As pessoas começaram a tomar Você tomou vacina? O Brasil Você teve, tomou vacina? O Brasil Você teve tomou 4 vacina? vezes Você- mais mortes do que toda a média não mundial. vou gastar mais minha O voz, problema não. do bolsonarista Vou gastar é que saliva, ele não não. quer O cara não quer discutir ouvir, pô. com argumento, ele quer Deixa eu discutir falar, com então. grito. Então deixa eu falar. Comigo você Ó, não não vai tô gritando, gritar, gente. Pavanato. Eu Você não tô grita com gritando, deixa mulher, eu falar. mas comigo você não Deixa eu grita. falar. E aqui é um eleitor Eu do grito se eu Lula. quiser. Você não precisa Eu usar grito esse se eu subterfúgio quiser. pra E aí, o que você fugir. vai fazer? Eu grito. O que eu vou fazer, eu vou Pra mim discutir você é com você fraco. na... Pra mim Você é fraco. Você não me Você é deixa fraco. falar? Calma que você não tá na USP, ninguém deixa vai falar? escorraçar você Então aqui. me deixa falar. Fica tranquilo. Você acha certo, né? Não, Bater em mim. certo. É um Ah, presidente que você acha certo. vacina as pessoas. O Bolsonaro Por te isso vacinou. que... Você tomou Vacinou, vacina? morreram 700 Ele que mil comprou pessoas, vacina. rapaz. Ele 400 comprou mil vacina. pessoas. 400 Ele mil comprou vidas vacina. poderiam ter sido poupadas. Agradeça Você ao tem que criar Bolsonaro vergonha na sua pela cara. vacina. O governo mais negacionista. Como que Agradeça pode o cara ao chegar aqui Bolsonaro e querer pela discutir? vacina. O governo Bolsonaro foi negacionista. Agradeça ao Não, Bolsonaro ele negou as pela vacinas. O que é vacina. isso? Bolsonaro Você deveria comprou ter vacina. vergonha na sua que que o cara governo Lula e disse que ele não reformular os seus prevaricou? argumentos e não vir falar aqui, calma, Por que não que o precisa. Ministério da Saúde do Lula Calma, disse você que o tá, Bolsonaro não você tá prevaricou? lacrimejando, calma. Não tô, não. Fica calma. Ó. Vamos pôr a bola no chão. Vamos pôr a bola no chão. Vamos Não discutir com argumentação. Vamos. O seu presidente perdeu Por as que que o eleições. Ministério da Saúde do Lula sabe por que que o Lula disse- foi sabe por que o Lula foi favorecido? Porque a Justiça Eleitoral Porque roubou. o Lula foi mais É, votado porque nas a Justiça eleições, vai Eleitoral ser mais roubou. votado em 2026. Engole essa. Receba, meu filho. Argumento. Receba. Cadê o argumento? Receba. Cadê o argumento? O argumento vai ser no ano que vem nas eleições. Você tem que abaixar Quem o faz tom, o julgamento? abaixa o Não, tom, abaixa o tom você. abaixa o tom e aumenta o Abaixa o tom argumento. você que você fala grosso Aumenta com o mulher, argumento mas e comigo abaixa- você não vai falo com falar. você. Falo Você é um grosso. frouxo. Nós já discutimos, Você é um sabia? fraco. Você sabia que nós Você é já um discutimos? fraco. Nós já discutimos lá na Fraco Lesp. de argumento. Lá você Fraco de conseguiu fazer os argumento. cortes que você queria. E vou Aqui você não vai vai ter conseguir. corte. Você é Vai ter frouxo. corte. Porque Você é você só frouxo. grita. Sabe o que Você você é acha que parecido o com o povo vai Bolsonaro? olhar você gritando e não me deixando falar? Você é parecido E vai com achar você é parecido com o Bolsonaro Você porque acha que você o é povo vai frouxo. concordar com você O porque tá dia, gritando? ó, anota aí. O dia que o Bolsonaro Ele for acha que o povo preso, vai concordar vocês vão com ele ver esse porque ele tá rapaz gritando. chorando em posição fetal na cama dele. Tchau, filho. Beijo, faz o L.